canal O Grito da Colina. Finalmente, uma vitória do Vasco, meu amigo, minha amiga vascaína. Acabou agora, Vasco classificado para as quartas de finais da Copa do Brasil. Agora, esperar, provavelmente, quais são os adversários que o Vasco vai pegar aí no sorteio. Tem Atlético Mineiro, classificou, Atlético Paranaense, Cruzeiro e Corinthians, né? Bom, se tudo dá certo, o Vasco pegar aí Atlético Paranaense, o Vasco tem uma grande chance aí de ir para a semifinal. O Galo, no ano passado a gente pegou o Atlético Mineiro, infelizmente, né, perdemos 1-0, o gol do Hulk, não conseguimos ir para a final. E o Atlético Paranaense, nas quartas de finais, o ano passado, nós pegamos o Atlético Paranaense e conseguimos classificar contra o Atlético Paranaense e enfrentando o Galo na semifinal. Falar um pouquinho do jogo. O Vasco começou o primeiro tempo espetacular. O Vasco amassou o time do CSA. O Vasco teve 74% de posse de bola. O CSA praticamente não chutou a bola no gol do Léo Jardim no primeiro tempo. O Léo Jardim não soube o que é fazer uma defesa difícil ou pegar algum chute. O CSA simplesmente não conseguiu chegar na área do Vasco. Já o Vasco, no primeiro tempo, teve muitas chances. Verratti está numa fase muito ruim. Verratti está numa fase que eu não sei explicar. Não sei o que está acontecendo, qual é a nhaca braba que está com o Verratti, porque ele não consegue fazer gol. A bola está chegando e as finalizações dele, que era certeira, não está mais tão certeira assim. O Verratti não está conseguindo fazer o que ele mais sabe, que é o gol. Ele é o homem gol. O Verratti, todo mundo sabe, ele não é um jogador fino com a bola, não tem aquele passe de bola bonito, aquele toque recatado. Não, o Verratti é o cara finalizador, o cara brigador, o cara que faz um gol de bico, o cara que faz um meio gol, se for possível. Ele é aquele cara brigador, que faz gol de cabeça, que faz gol de canela. Então, a situação do Verratti está horrível. A bola tem chegado para ele, ele não está fazendo o gol. E o Fernando Diniz, eu acredito que o Fernando Diniz acredita que o Verratti pode dar a volta por cima e conseguir fazer, né, os gols dele, por isso não tira. Também não tem atacante à altura. O Vasco não tem um atacante para colocar no lugar do Verratti, um centroavante mesmo, né? Tem o Jean Davi, mas não entra. O Alex Teixeira também, mas quando o Alex Teixeira entra, ele entra como meia. Hoje, por exemplo, o Diniz não colocou o Alex Teixeira, colocou o Garré, que entrou e jogou até bem, entrou no lugar do Nuno Moreira. Coutinho fez um gol, conseguiu, né, tirar também aquela nhaca do corpo dele de não conseguir fazer gol. No último jogo ele até fez um gol, mas estava impedido. No jogo mesmo contra o CSA, lá fora, na casa do CSA, ele tinha feito um gol, mas estava impedido. Hoje não, hoje ele conseguiu fazer o golzinho dele, jogou bem o primeiro tempo, o segundo tempo jogou morto, não conseguiu render o que jogou, né, o primeiro tempo, não conseguiu jogar à altura o que jogou o primeiro tempo. Falar um pouquinho do Paulo Henrique. Paulo Henrique hoje não conseguiu, meu amigo, minha amiga vascaína, acertar um cruzamento. A situação estava tão feia para o Paulo Henrique que o Fernando Diniz, no segundo tempo, teve que colocar o Pumita. O Puma Rodrigues entrou no finalzinho do segundo tempo, ali por meio dos 40 minutos ali, para ver se conseguia acertar algum cruzamento para o Verratti, para ver se o Verratti conseguia fazer o golzinho dele ali, fechar os 4-1. O Verratti teve bons cruzamentos do Pumita no finalzinho do segundo tempo, desculpa. Agora, falar um pouquinho do Piton. O Piton, sim, o aproveitamento dele ofensivamente é muito bom. Já defensivamente o Piton deixa muito a desejar. O Piton hoje que estava sofrendo por um jogador chamado Bananinha, eu esqueci o nome dele, mas o sobrenome dele é Bananinha, o final, o sobrenome dele, e o cara tem 1,65 m e estava levando perigo, dando trabalho pro Piton. O cara, que ele não tem, né, de altura, ele tem de força física, é um cara muito troncudo, e o Piton estava tendo dificuldade, ele
teve 2 chances que ele conseguiu sair praticamente em vantagem contra o Piton. Ainda bem que não conseguiu levar perigo, resultando aí em gol contra o Vascão, né, não, galera? E falar um pouquinho do Nuno Moreira. O Nuno Moreira, para mim, é o melhor jogador hoje na atualidade desse Vasco da Gama. É um cara que está em todo lugar, é um cara que está na direita, está na esquerda, é um cara que está no meio, é um cara que faz tabelinha com o Paulo Henrique, faz tabelinha com o Piton, volta para ajudar, faz tabelinha ali com o Coutinho, junto com outro jogador também que jogou muito bem hoje, e o resultado, né, acabou prevalecendo aí, fazendo um gol muito bonito, em que ele dribla o zagueiro, deixa praticamente o zagueiro no chão e bate forte, colocado, fazendo aí o 3º gol do Vasco. Foi o Tietê. O Tietê acabou na comemoração tirando a camisa, tomando aí um cartão amarelo, mas ele que, acho que, se eu não me engano, é o primeiro gol dele com a camisa do Vasco da Gama. Ele que antes jogava no Botafogo, veio para o Vasco e tem sido titular. Depois, no segundo tempo, ele acabou saindo para a entrada do Thiago Mendes. Thiago Mendes, que foi contratado agora pelo Vasco, em São Paulo. É um jogador que está vindo aos poucos. Provavelmente vai fazer ali, né, a dupla titular junto com o Tietê. Provavelmente no futuro aí, talvez, na cabeça do Fernando Diniz, a zaga, o meio campo ali, né, junto com Coutinho, seja aí Tietê e Thiago Mendes, e o Coutinho lá no meio, na frente, né? Acredito que o Vasco está perdido mais na zaga. Hoje o Lucas Freitas, mais uma vez, como o João Vitor, como o Maurício Lemos, decepcionou, muito frágil na zaga. E o Hugo Moura não é zagueiro, né? Ele é volante, mas também não agradou. Claro, o Vasco sofreu um gol de cabeça, um gol que para mim era defensável. A bola estava em cima ali do nosso goleirão, o Leonardo Jardim, né? O Léo Jardim. Para mim a bola, mas foi uma cabeçada muito forte, foi praticamente um chute, né? Muito forte a cabeçada, apesar que foi em cima dele. Ele tentou no susto tirar, não conseguiu. E o Vasco no segundo tempo, apesar que teve muitas chances, né? Chances com o David, chances com o Verratti, chances com... Quem caiu muito no segundo tempo, na minha opinião, foi o Rayan. O Rayan não chegou mais no ataque. O Paulo Henrique também ficou muito defensivo, não ia muito para a ponta. Também ele errou muito o cruzamento no segundo tempo. Talvez ele levou tanta bronca do Diniz a respeito de colocar a bola na cabeça do Verratti no intervalo, né? Talvez, eu não tenho certeza, né? Que ficou meio receoso, né, de ir para o ataque. Tanto é que o Diniz colocou o Pumita no segundo tempo para ver se conseguia acertar um cruzamento. Já o nosso Rayan foi o cara que fez o primeiro gol, é o cara que mais arrisca. Se não fosse pelo Rayan, o Vasco talvez não conseguisse classificar hoje, porque o time do CSA estava muito fechadinho, a linha de 6 ali, e o Rayan ele sempre pegava a bola e chutava, levando perigo para o goleiro. Teve uns três chutes do Rayan, 2 chutes o goleiro espalmou, e num desses rebotes aí, ele acabou no cruzamento do Piton, acabou esbarrando no jogador do CSA, sobrou ali pro Rayan, que bateu muito forte, de bico, tendo nenhuma chance pro goleiro do CSA pegar, fazendo aí o primeiro gol do Vasco. Depois, o segundo gol do Vasco veio também no chute do Rayan, o goleiro deu o rebote e Coutinho bateu, fazendo ali o 2-0 pro Vascão. Depois, ainda no primeiro tempo, o Vasco com uma jogada bonita, começando pelo Jair. Depois o Coutinho dá um passe de trivela, o Piton cruza, a bola acaba sobrando para o Tietê, que dribla 2 jogadores e bate muito forte, tirando totalmente do goleiro, fazendo aí o 3-0. Aí o Vasco foi para o segundo tempo, um 3-0, e volta para o segundo tempo, como tem sido o Vasco em todos os jogos. Contra o Internacional foi assim, contra o Grêmio fez um primeiro tempo maravilhoso, um primeiro tempo assim muito bom, e no segundo tempo caiu, tomando um empate, né, do Grêmio.
Foi assim também contra o Internacional. O Vasco fez um primeiro tempo espetacular contra o Internacional, fez o gol. No segundo tempo, de novo, recuou, tomou o gol do empate. Da mesma forma, contra o Del Valle, o Vasco atacou. Teve muitas chances de fazer o gol, mas não confirmou ali essas chances em gol, né? Sendo eliminado pelo Independente Del Valle do Equador. Bom, a situação do Vasco é essa. Agora se prepara, sábado, para enfrentar em São Januário. Provavelmente vai estar lotado de novo. São Januário hoje estava lindo. A torcida fez festa com bandeirões em 3D. Estava espetacular. São Januário estava pulsando hoje. A torcida do Vasco realmente é uma torcida fanática. Ela, mesmo o Vasco na zona lá de rebaixamento, mesmo o time muito mal no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, ela acreditou, ela incentivou. O time fez 3-0, tomou o gol logo no início do segundo tempo. O time ficou muito inseguro, os passes não estavam saindo do mesmo jeito que estava saindo no primeiro tempo. O time estava muito com a confiança baixa, o mental muito caído, e a torcida começou a torcer, a torcida começou a cantar, a torcida começou a elevar o moral do time, e acabou ali no finalzinho. O Vasco teve uma chance com o David, teve uma chance com o Nuno Moreira, teve uma chance com o Verratti, que ele bate, a bola passa próximo do gol, o goleiro já estava até fora, mas sem ângulo nenhum, o zagueiro dá um chutão. O Vasco teve algumas outras chances, simplesmente o CSA não levou nenhum perigo, mas esse time do Vasco, pegando, por exemplo, o Atlético Mineiro ou um Corinthians, vai ser muito complicado, mas agora é comemorar essa classificação. Por exemplo, times como Palmeiras, né, São Paulo, times como Flamengo, outros times aí não se classificaram, times mais grandes, né, que estão, não mais grandes, mas que estão com o elenco mais encorpado, ficaram para trás aí. Então o Vasco avançou, isso é um bom sinal, é um dos 4 melhores times aí da Copa do Brasil. Vamos torcer para que no sorteio o Vasco pegue um Atlético Paranaense da vida e chegue aí até a semifinal. Chegando na semifinal, tudo é possível, né, galera? Quem sabe um jogo aí, o time faz igual hoje, um 3-0, um primeiro tempo espetacular, e faz um 3-0 no time grande e segura no jogo fora de casa. Tudo é possível. O Vasco pode sim ser campeão da Copa do Brasil, tudo é possível com esse time do Fernando Diniz. É possível do time ser campeão da Copa do Brasil ou ser eliminado tomando uma goleada. O time de Fernando Diniz é assim, 8-80, ou tá muito bom ou tá muito ruim. É assim que é os times do Fernando Diniz. Gostem ou não, é um time que tem muita posse de bola, um time que não cansa. Pelo menos a torcida hoje tem muito a comemorar com essa vitória de 3-1 sobre o CSA nesse jogo da Copa do Brasil. É isso, meus amigos, fico por aqui. Volto no jogo de sábado, Vasco e Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco está na zona de rebaixamento, precisando muito ganhar esse jogo do Atlético Mineiro para sair ali daquela zona da confusão. Você que está chegando aí no canal, ficou aqui até agora, se inscreve, curte, comenta, compartilha, dê o seu like aí, é muito importante para mim. Valeu, forte abraço, até o próximo vídeo.